Fala galera, palpites aqui pro dia 6/3. A gente tem aqui, começa pelo Campeonato Espanhol. A gente tem Celta e Real Madrid, confronto interessante no Campeonato Espanhol. A gente vê a classificação aqui: o Real Madrid segundo colocado no campeonato, e o Celta sexto colocado. O Celta buscando as competições europeias e o Real Madrid buscando o título, né? Tá um pouco atrás do Barcelona aí, mas tem chance ainda porque tem muito campeonato. Dados interessantes desse jogo são os jogos do Celta, né? E Real Madrid também. Celta, ele tem 4 vitórias seguidas aqui, e outro empate. E todos o Celta tá marcando gols. Então o Celta sempre marca gols. Em casa, marcou aqui, marcou que perdeu o jogo, mas marcou, marcou e marcou. Então o Celta é um time que faz gols em casa. Então isso é bem interessante. O Real Madrid tem 2 derrotas aqui nos últimos 5 jogos, né? Mas também marcou em todos os jogos. Marcou contra o Osasuna, perdeu, mas marcou. Marcou no 1-0 contra o Benfica, marcou. Marcou dois aqui, dois aqui e dois aqui. Então, o Real Madrid é um time que, mesmo fora de casa, ele consegue marcar gols. A odd no confronto está equilibrada aqui na vitória, né? 3,25 e 2,15. Não está aquele favoritismo todo com o Real Madrid, como costuma ser alguns jogos aí, com o Real Madrid bem favorito. Interessante nesse jogo é a parte de gols. Eu gosto muito dessa parte de gols nesse jogo. O 1,5 está pagando em torno de 1,25, 1,25, 1,26. É interessante o confronto, como a gente viu, tem gols dos dois lados. O 2,5 já está pagando bem acima, né? Porque já é um pouco mais difícil, né, de estar saindo, mas é uma opção boa, pagando 1,80 ou 1,78. Gosto da opção também do ambas marca ou mais de 2,5 gols na partida, é interessante. Mas como palpite para esse jogo, eu vou deixar aqui o mais de 1,5 gols na partida, a 1,25, 1,26 ali para a gente. Então, Celta e Real Madrid, confronto pelo espanhol, a gente vai de mais de 1,5 gol na partida. Agora a gente tem um confronto pelo francês, jogo bom, que é o jogo entre PSG e Mônaco. Interessante que eles fizeram o confronto, né, da Liga dos Campeões, né? A gente vê a classificação aqui, começar logo pela classificação. A gente vê o PSG em primeiro e o Mônaco está fora das competições europeias. Ó, o Mônaco está em sétimo colocado. Ele precisa vencer. Então, qual característica vai ser do jogo do Mônaco nessa partida? Atacar. O Mônaco atacando vai abrir espaço para o PSG. A gente vê os últimos confrontos aqui. A gente tem o PSG com a derrota, né, contra o Rennes, um jogo que o PSG atacou e o Rennes, quando ia no ataque, fazia o gol. É, a única derrota, né? E o empate contra o próprio Mônaco aqui na Liga dos Campeões, que o PSG tomou empate no finalzinho do jogo. E o Mônaco tentou buscar a virada, mas não conseguiu. O Mônaco nos últimos jogos, a gente foi reparar também, ele só tem a derrota pro PSG e outros resultados bem interessantes, positivos também, e com gols. Uma coisa, um fator que me chama a atenção nesse confronto é o retrospecto do PSG jogando contra o Mônaco em casa. Empate, vitória, 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 outro empate. O PSG costuma dominar mais o jogo em casa contra o Mônaco. Em relação às odds do jogo, as odds do jogo não são de acordo com essas odds. Acho que poderia estar um pouco mais alta essa odd do PSG aqui. Poderia estar em torno de um 45, já que o Mônaco não é um adversário tão fraco e o último jogo entre eles foi um 2-2. Mas PSG é favorito para estar vencendo, sim. PSG para abrir também mais vantagem na liderança do campeonato, já que está 4 pontos na frente. Então, para esse confronto entre PSG e Mônaco, a gente vai de vitória do PSG na partida. Agora a gente tem confronto aqui na Itália, 28ª rodada, Napoli e Torino. Classificação de cara aqui já pra gente. A gente vê que o Napoli é o terceiro colocado e o Torino está em 14º colocado. O Torino, há alguns anos já que o Torino vem numa fase bem ruim, não consegue sair do meio da tabela, né? Nos últimos jogos do Napoli, pode ver aqui, o Napoli tem 2 derrotas aqui, um jogo de Copa, né, e jogo italiano. Em casa, Napoli também tem derrota na Copa, apesar do empate aqui no resultado 1.
E na Liga dos Campeões a gente tem derrota também pro Chelsea. E o Torino fora de casa, muito mal, né? A gente tem uma vitória aqui contra o Roma, conseguiu vencer esse jogo, mas foi jogo de Copa. E alguns outros resultados aqui negativos. Nos confrontos, outra questão que eu achei interessante nesse jogo aqui, nos confrontos com o Napoli jogando em casa, a gente tem aqui os resultados de vitória do Napoli, empate, vitória do Napoli e outro empate aqui. Então o Napoli ele tem uma vantagem em cima do Torino em casa e a fase é melhor do Napoli no momento aqui do Torino. As odds, 1,50 para o Napoli, tá razoável, uma odd boa para o confronto, pagando 1,50 para o Napoli, está vencendo. Para gols, já não vou arriscar tanto questão de gols nesse jogo. Eu acho que é mais para uma vitória simples ali do Napoli, no máximo 2 gols. Tá pagando 1,37, 1,36,5. Mas a questão que eu achei interessante para esse jogo é na vitória do Napoli a 1,50, 1,53 ali. Então no confronto da Itália aqui, Napoli e Torino, a gente vai de vitória do Napoli. O Napoli vai estar vencendo essa partida. Agora a gente vem para a Alemanha, a gente tem um confronto aqui entre Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. A gente tem que logo a classificação, Bayern líder, isolado, 11 pontos na frente. Mönchengladbach 12º colocado. Um jogo que a gente tem um favorito claro, mas é um jogo que a gente fica aquele com meio pé atrás. Quando o Bayern é muito favorito, assim, ele costuma azedar o caldo, né? Se a gente vê aqui, ó, os jogos em casa do Bayern, o Bayern perdeu para o Augsburg. Aqui nesse jogo chegou a fazer 1-0, né? Tomou a virada. Tá com a cara que pode acontecer 1-0 nisso aí, mas vamos confiar no Bayern. E o Borussia também, vamos chegar lá fora de casa, péssimo, péssimo visitante aqui, não vence ninguém. Odds pro jogo, 1,17 vitória do Bayern, pagando pouco, mas é muito favorito. Gols na partida, meio gol, absurdo, né? Pagando pouquíssimo, mais de 1,5, pagando 1,06, 1,05, baixo também, 1,07, 1,08, muito baixo. Para esse jogo, a gente vai pegar a vitória do Bayern e mais de 1,5 gol na partida, porque o Bayern ele tem vencido os seus jogos. Tivemos os últimos jogos em casa com gols, no mínimo 2 gols, 2-0 e 2-0. Então, para esse jogo a gente vai vitória do Bayern e mais de 1,5 gols na partida. Agora a gente vai aqui para a Arábia Saudita, confronto entre Al Ahly e Al Ittihad. Al Ahly tem o segundo colocado no Campeonato Saudita, Al Ittihad quinto colocado, está bem longe do quarto e muito longe do terceiro colocado. Vai chegar em competições continentais, vai ser bem difícil, né? Quase impossível. Últimos confrontos, olha, sequência de vitórias, né? Se a gente vê aqui os últimos jogos dele, principalmente em casa, vitórias e vitórias com gols, ó. Todos os jogos aqui com gols, é, pelo menos margem de meio na partida. Só que o Al Ittihad, ele melhorou nos últimos jogos. Vamos ver aqui o total. Ele está sem perder 5 jogos. E bastante ambas marcas, né? Ambas marcas, mais de 1 mês só nesse jogo aqui. Ele ganhou de 1-0, não bateu com ambas marcas. E olha, em casa, também, aquela sequência de vitória com gols, né? E a Al sequência de faz e toma gol, faz e toma gol. Só dizer que ele não fez, ficou 2-0. Confronto interessante, o Al deu uma melhorada, mas tem aquela briga pelo título ali, né? Tem aquela briga pelo título, pela, pelas competições continentais, né? Então, acredito que vai ser bem interessante aqui entre os 3 primeiros colocados. Com a necessidade de vitória e Al Ittihad um pouco mais distante, vamos ver a odd aqui, só para a gente chegar na conclusão mais fácil. O gol tá pagando pouco, vitória tá 1,75, dupla chance tá pagando 1,22. Como ele faz gol e também às vezes toma gols, e o Al Ittihad também costuma fazer gol fora de casa, gosto desse dupla chance para o Al. E a opção de mais de 1,5 gols também.
Então seria duas opções dentro dessa partida. O 1,5 está pagando 1,23. Seria Al-Ahly o empate e mais de 1,5 gol na partida. Para dar uma subida boa até nessa odd desse jogo. Então, para esse confronto da Arábia Saudita, eu vou de casa empate e mais de 1,5 gols na partida.